Olá, dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje vou começar a meditar no capítulo 56. A partir do capítulo 56 é a terceira parte do livro de Isaías. Nessa terceira parte, o profeta Isaías ele começa a falar, a dar suas profecias para os pós-exilados, ou seja, um período pós-exílio, ou seja, o povo de Israel já se encontravam de volta em Judá, ou seja, Israel do Sul, como também Israel do Norte, ou seja, já tinham se libertado dos assírios a Israel do Norte, ou seja, é um pós-exílio. E aqui as profecias são dirigidas para esse povo que retornaram para Jerusalém, para Judá, mas muitos deles ainda encontravam-se ainda com aspectos de idolatria, mesmo retornando. Nós vimos no capítulo anterior que Deus manda que eles cantassem alegremente pelo retorno deles para Israel. Mas aqui nós vamos ver que a partir do capítulo 56, Isaías vai profetizar para aquele período e já falando sobre o caráter de Jesus que viria para estar entre eles. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou mais uma vez diante da Tua palavra, que hoje o Senhor possa me iluminar, me dar sabedoria e entendimento, para que todas as pessoas que possam vir a ver esse vídeo, elas também possam entender, Pai, o que a Tua palavra está nos falando no dia de hoje. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo começa assim. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Ou seja, o profeta Isaías ele começa fazendo um pedido, para que as pessoas elas mantivessem o juízo, para que elas pudessem estarem íntegras diante de Deus. Elas retornaram do cativeiro da Babilônia, estavam agora num período pós-exílio, então que elas se mantivessem ainda fiéis a Deus, não se voltassem mais para outros deuses, que elas não cometessem os mesmos pecados que elas cometeram antes do cativeiro. Ou seja, o profeta nos lembra da importância fundamental de vivermos de maneira justa e íntegra, Porque a justiça é um princípio de Deus, a justiça é um princípio que é cultivado por Deus, é um princípio divino que permeia toda a Escritura, toda a Bíblia, ela fala nessa justiça. E Isaías aqui, ele está enfatizando, está relembrando e falando da relevância que as pessoas tinham em manterem e serem pessoas íntegras, honestas, e praticarem a justiça. Então ele nos convida a sermos guardiões do juízo, agindo com discernimento, com equidade nas nossas ações cotidianas, Ele estava falando para aquele povo e fala também para nós hoje. Ele está falando sobre a retidão. Essa retidão, ele diz, porque mantendo o juízo e fazer justiça. E ele no versículo 2 ele diz: bem-aventurado o homem que faz isto, ou seja, que pratica a justiça. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma na justiça, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Ou seja, quando ele fala em guardar o sábado, é porque naquela época o sábado era um dia de descanso. Então, que eles guardassem o sábado, mas também não praticassem injustiças, não fizessem o mal naquele dia, mas também como em todos os dias. Especificamente, Deus lembrou a eles a respeito da guarda do sábado naquela época, mas hoje essa guarda do sábado é para que nós possamos guardar não somente o sábado, mas todos os dias da semana, como dias que são destinados para que nós possamos praticar a justiça. Ou seja, essa retidão, ela está relacionada à integridade moral e à conduta virtuosa, que é uma chamada para vivermos de acordo com os padrões divinos no nosso comportamento, na nossa maneira de viver,
honrando a Deus em todas as nossas escolhas, em todo o nosso procedimento. Era isso que a palavra de Deus estava falando aqui. E Isaías aqui, ele continua falando também a respeito dessa justiça e também a evitar a guardar o sábado, porque quando ele menciona aqui o sábado, não é apenas uma referência ao 7º dia da semana, mas também simboliza o descanso de Deus, em Deus, né? Descansar em Deus, porque no sábado naquela época era um descanso que as pessoas tiravam, mas ele está falando aqui, simbolizando aqui essa guarda do sábado, como se a gente pudesse descansar todos os nossos fardos, todas as nossas preocupações, tudo que nós sentimos em Deus, porque aqueles que guardam o sábado naquela época demonstravam confiança em Deus. A mesma forma somos nós hoje. Nós temos que guardar este sábado como essa confiança em Deus, de descansar no Senhor. No versículo 3 ele diz: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco. Aqui ele vai falar sobre que a libertação, que a salvação, ela viria para o estrangeiro, como também para o eunuco. Eunuco naquela época era um povo que eram marginalizados, que era um povo que estava à margem da sociedade, era um povo que estava excluído. Então ele está dizendo que a salvação viria tanto para o estrangeiro, como também para os eunucos. Era isso que ele estava fazendo, ele estava falando sobre a inclusão, né? O profeta Isaías aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele revela uma visão de um Deus que ele não faz acepção de pessoas, e ele convida pessoas que estavam excluídas da sociedade a fazerem parte da família espiritual, tanto os eunucos como os estrangeiros, que eram aquelas pessoas que moravam fora da nação de Israel, eles eram considerados estrangeiros, gentios. Ou seja, o Senhor certamente, aqui Isaías está lembrando dessa abordagem do Senhor a todos, né? Porque Isaías está preocupado, que está falando sobre uma preocupação que naquela época estava muito presente no meio daquele povo, né? Na linhagem de Israel, que havia uma preocupação de que aquela comunidade daquele povo, dos gentios, eles não eram bem-vindos nas comunidades de Israel, dos adoradores de Deus. Então Isaías aqui proclama que essa preocupação é infundada, que Deus não apenas aceita os estrangeiros, mas acolhe a todos eles com bondade, acolhe todos eles na sua presença. Ou seja, Deus quer ver todos os estrangeiros junto a Ele. Aí ele diz mais, versículo 4: porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que é melhor me agrada e me abraçam, a minha aliança darei na minha casa e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Então aqui ele continua falando que a inclusão agora para os eunucos, né? Aquela classe de pessoas que eram marginalizadas, mas aqui que ele está trazendo para o meio do povo de Deus. Ele diz que daria a eles uma casa dentro dos meus muros, um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles, que nunca se apagará. Ou seja, ele está dizendo que daria a eles a salvação. Aí ele continua, aos estrangeiros, continua a falar sobre os estrangeiros, sobre os gentios, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, os alegrareis na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração
para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que se acham remidos. Ou seja, ele está falando que ele vai ser o Deus, que a casa, ele diz assim, e os alegrarei na minha casa de oração, uma casa de oração que seria para todos os povos, né? Para todos os estrangeiros que quisessem vir até a casa do Senhor, eles seriam bem-vindos. A partir do versículo 9, ele diz agora, ele vai se direcionar aos sacerdotes, aos pastores, aos atalaias, aquele povo que cuidava do povo de Deus, que eram os líderes religiosos que cuidavam do povo de Deus daquela época. E essa mensagem é tanto para aquele povo quanto para hoje também. Aí ele continua dizendo assim: vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Nossa, olha só o que Isaías está falando aqui. Ele está utilizando uma imagem que ilustra a situação espiritual daquele povo naquela época, que os líderes, os sacerdotes, os líderes, em vez de protegerem o rebanho, né? O rebanho espiritual, porque eles eram como um líder, era como se fosse um protetor, uma pessoa que acolhesse aquele povo de Deus e ficasse na brecha. Ele era um atalaia, era ele que estava guardando aquele povo, para que não houvesse a introdução de pessoas estrangeiras que viessem serem infiltradas dentro daquele povo para destruir aquele povo. Então Deus está falando a esses líderes, né? Para que eles não tornassem aquele povo vulnerável a influências prejudiciais, porque o resultado foi a decadência espiritual e moral da nação de Israel. Devido a quê? Devido à falta de cuidado dos líderes religiosos naquela época. E isso também acontece nos dias de hoje. Quantos líderes religiosos, eles estão mais preocupados em quê? Em crescer a sua igreja, em ter lucro em receber, em ter bons dízimos, boas ofertas na sua igreja, mas não estão preocupados com as pessoas de dentro da igreja. Eles não estão orando por elas, não estão fazendo um amparo espiritual na vida delas. Eles querem que elas estejam dentro das igrejas, mas não oram por elas, não cuidam delas, não zelam pelas vidas, pelas almas que estão dentro delas, das igrejas. Não é um atalaia, ele não é um atalaia. Os pastores de hoje, nas épocas de hoje, muitos deles não se vestem como atalaia do seu povo, do rebanho de Deus. É isso que ele estava falando naquela época e também fala para os nossos dias, né? Porque muitos pastores, muitos que estão diante de congregações, que estão à frente das igrejas, eles não se comportam como atalaias, não se comportam como atalaias. Era assim que o povo de Deus estava naquela época, porque os líderes, eles estavam cegos. Ele diz que os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem, nada sabem, ou seja, nada conhece das suas ovelhas, das ovelhas que congregam nas suas igrejas. São cães mudos, ou seja, não oram pelas suas ovelhas. E isso aqui, nesse versículo 9, e continua aqui no versículo 10, que Isaías aqui está lamentando a falta de discernimento e da falta de conhecimento por parte dos líderes daquela época, porque aqui é uma descrição, é uma crítica. Aqui Deus, através do profeta Isaías, está criticando aquelas lideranças, né? Aquelas lideranças espirituais que, em vez de serem vigilantes, vigias, e alertar o povo contra o pecado, contra a apostasia,
Não, eles estavam permanecendo inativos, negligentes, ou seja, os líderes falharam em cumprir seus papéis de guias espirituais. Muitos hoje estão falhando nesse seu papel de serem guias espirituais, de serem pessoas que estão lá como um vigilante, né? Um vigilante para alertar o seu povo do pecado. E aqui a metáfora, quando ele fala sobre cães mudos, ele faz que esses líderes, em vez de proclamar a verdade e advertir contra o perigo espiritual, eles permanecem em quê? Em silêncio. São cães mudos que nada falam. Eles não latiram para alertar o rebanho sobre os perigos que se aproximavam. Muitas igrejas hoje, os pastores não falam em pecado, não falam em inferno, não falam para onde as pessoas vão se elas não estiverem caminhando de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que muitas ovelhas, elas se desviam, saem das congregações, vão para o mundo. Por quê? Porque lá na própria igreja, muitos pastores não estão alertando, não estão sendo vigilantes para com aquele povo, para com aquele rebanho do Senhor. Aí ele diz, tais cães compreendem, tais cães são gulosos, ou seja, muitos estavam lá, mas eram cães que estavam mais interessados no dízimo, na oferta, ou seja, eles estavam querendo o quê? O ganho, né? O ganho que eles tinham com as ofertas, com o que o povo trazia para a igreja. Da mesma forma é hoje, né? Quantas lideranças estão mais preocupadas em ter uma busca egoísta pelo seu ganho pessoal, por parte de líderes que colocam seus próprios interesses acima das necessidades espirituais do povo. Isso reflete uma triste realidade, que a liderança religiosa ela é corrompida pela busca desenfreada, pela busca da riqueza e do poder. Quantas pessoas estão preocupadas se as pessoas estão dizimando, se estão ofertando, né? Tem que preocupar-se mais. Essa parte tem que ser a última parte do ritual de uma igreja. A primeira parte que tem que ser colocada numa igreja tem que ser a parte que é a parte destinada a alertar o povo. A palavra de Deus tem que ser o centro, o principal. Mas muitas igrejas estão colocando na frente da palavra a entrega dos dízimos, das ofertas. Isso é final, isso é por último. Isso é o que menos se espera de uma igreja. Por quê? Porque quando uma pessoa ela está bem espiritualmente, ela não tem preocupação em ser uma pessoa generosa, em doar o dízimo, em dar o dízimo, em dar a oferta. Por quê? Porque aquela pessoa é uma pessoa bem conceituada espiritualmente. Então, se a igreja determina que a prioridade é o crescimento espiritual da sua igreja, então, por último, o que são as ofertas e os dízimos, eles vão vir naturalmente, porque as pessoas são bem conceituadas espiritualmente e elas vão doar, vão ser generosas para com a manutenção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas tem muitos que estão mais preocupados em colocar em primeiro lugar a oferta, o dízimo. Assim também era naquela época. Eles eram líderes religiosos gulosos. Diz assim, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trazei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Ou seja, essa advertência nos inspira que assim como aqueles líderes espirituais, eles estavam com tanta ganância, né? Eram líderes religiosos que não estavam preocupados em guiar o povo de Deus com justiça, discernimento, integridade.
Mas essa palavra também nos alerta, né, contra a ganância e o desejo do ganho pessoal que podem corromper a liderança espiritual. Então, muitos hoje em dia estão nesta mesma linha. Então nós temos que hoje procurar líderes religiosos e temos que observar esses líderes, né? Se eles são vigilantes, que proclamam a verdade, que colocam as nossas necessidades espirituais, as necessidades espirituais das pessoas acima de qualquer ganho pessoal. Como líderes espirituais, nós temos que observar esses líderes, se realmente eles estão fazendo como que a palavra de Deus nos mostra. Mas a maior parte dos líderes ainda são parecidos com esses líderes religiosos daquela época, que estavam mais preocupados no ganho que a igreja, a igreja tinha, né, do que com o crescimento espiritual da sua igreja. Porque uma igreja espiritual bem crescida, vamos dizer assim, quando os membros de uma igreja eles estão crescidos espiritualmente, essa questão do dízimo e da oferta, isso não tem problema, porque as pessoas vão ser generosas, as pessoas vão ser dizimistas, não se vai ter preocupação em se colocar em primeiro lugar essa parte dos dízimos, das ofertas. Era assim naquela época que Deus estava, através do profeta Isaías, mostrando para aquele povo. E hoje também nós temos que também observar isso e orar por esses líderes, né? Para que eles não sejam como esses líderes espirituais daquela época. Então, o que nós podemos fazer, aprender aqui com esse capítulo 56 é que, primeiro, nós vimos que Deus, através do profeta Isaías, ele começa a dar uma ordem para que todos mantenham o juízo e pratiquem a justiça. Então, ele fala sobre a justiça de Deus, que nós temos que caminhar sendo justos, ou seja, praticando a justiça, porque assim nós somos bem-aventurados. Ele diz, bem-aventurado o homem que faz isto, ou seja, que pratica a justiça. E ele também fala sobre a inclusão dos estrangeiros, dos eunucos, né? Ou seja, Deus aqui, ele nos ensina sobre a importância da inclusão e da unidade na comunidade de fé. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas dentro de uma comunidade da fé. Ou seja, dentro de uma comunidade da fé, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, todos ali são iguais perante Deus. Não existe diferenças. As diferenças podem haver da igreja para fora. No mundo pode haver diferenças, às vezes diferenças de status social, né? de outras diferenças. Mas dentro da igreja somos todos iguais. Todos são iguais perante Deus. Então não pode haver acepção de pessoas dentro das congregações, dentro de uma comunidade cristã. E nós temos que estarmos ali com o coração aberto para a entrada de novas pessoas, para a inclusão de novos membros, né? Porque nós temos que pedir a Deus para que nós possamos também sermos inclusivos nessas congregações, acolher todas as pessoas, independentemente de sua origem, raça, gênero ou circunstância. E nós temos que pedir a Deus ajuda para que nós possamos construir pontes em vez de muros, promovendo a harmonia e diversidade em nosso meio. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e são grupinhos, né? Não se comunicam com outras pessoas, não tentam fazer amizade, não tentam ter uma comunhão entre os irmãos. Ou seja, é um grupinho, vários grupinhos. Aqueles que têm mais afinidade com um, se agrupa com aquele. Mas todos são iguais, então isso não deve fazer parte de uma comunidade
É isso que nós vemos aqui no capítulo 56, né? Ele fala também sobre o alerta também sobre os líderes espirituais. Nós vimos que Deus levanta líderes íntegros, sábios. Nós temos que pedir a Ele para que esses líderes, eles sejam líderes íntegros, sábios, compassivos, né? Que Ele capacite cada vez mais esses líderes e que eles tenham a responsabilidade de guiar, para que conduzam o rebanho do Senhor com amor. Tem muitos líderes que olham para as ovelhas com restrição, né? Aquela ovelha ali, ela dá problema, ela é problemática. Não, eu não vou... Deixa ela sozinha lá. Não, o líder religioso, ele tem que olhar para todas as ovelhas do Senhor com igualdade, com amor, com justiça, com discernimento, um discernimento espiritual. Ele pode até reconhecer que algumas são mais crescidas espiritualmente, outras estão ainda tomando leite, ainda são bebês, são imaturas espirituais, né? Mas ele tem que olhar com um olhar de amor, de afeto para aquelas pessoas, não com restrição, não com isolando algumas, né? Não dando oportunidade para que as ovelhas elas possam ter uma oportunidade, por exemplo, de levar a palavra lá no púlpito, né? E outra coisa, nós temos que ver que os líderes, eles têm que buscar constantemente a orientação divina e colocar os interesses do povo acima de qualquer ganho pessoal. Então ele tem que ver o crescimento, ele está mais preocupado com o crescimento espiritual da igreja do que com o crescimento financeiro da igreja. Tem pastores que estão mais preocupados com o crescimento financeiro da igreja do que com o crescimento espiritual de suas ovelhas. Isso é errado. E também aqui no capítulo 56, ele nos lembra da importância da justiça e da retidão aos olhos de Deus. É que nós vimos aqui, né, que ele quer que nós andemos em retidão diante dos seus olhos. Isso foi o que nos mostrou o capítulo 56, amém?